É isso aí, moçada. PUC TV Esportes no ar. Hoje... Desculpa, o Jean começa a rir aqui. Hoje é terça-feira, 28 de outubro. É, Jean, você acha que não? Não faça como outros companheiros que censuravam o meu riso. Tudo bem? Tudo tranquilo? Ótimo, tudo bem, graças a Deus. Daqui a pouquinho o Tigrão em campo, hein? É verdade, em busca de um milagre, literalmente. O Tigrão que nunca ganhou em Recife e Santa Cruz. O telespectador, ele não pode ficar assim, à margem da risada, né? Eu ri aqui porque antes eu estava contando uma história da minha época de faculdade pro Doni Araújo e pro Jean, uma história meio sombria de uma matéria que eu fui fazer uma vez e que eu passei muito medo, mas tá tudo certo, eu lembrei e disparei a rir aqui. Tudo bom, Doni? Tudo bem, Pasqueto? Boa noite para você, para o Jean, para o telespectador da PUC. Mas a vida de jornalista é assim. Enquanto você está na faculdade, você ainda vive ela um pouco. Depois, nem tanto. Quando você começa a trabalhar, nem todo jornalista é investigativo. Essas matérias até são menos. Hoje em dia, na imprensa, tem pouco jornalismo investigativo, a bem da verdade. Mas é uma aventura. Mas também não precisa ficar muito preocupado, não, que as coisas... Não, o medo foi só na hora. Até hoje eu tô aqui, ué, tá tudo certo. Isso já vai fazer 14 anos, tá tudo bem. Vamos lá então com o Vila Nova, hein? A Luciana Vitorino traz as últimas do Tigrão, que entra em campo daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, contra o Santa Cruz. A história do dia 19 de julho repetisse hoje, na Arena Pernambuco. Um dia em que tudo deu certo. Mas de lá pra cá a história mudou e o time também. Dos 11 titulares, 7 continuam no time que joga hoje mais tarde. São jogadores Kleber Alves, Léo Rodrigues, Gabriel, Radamés, Paulinho, Leonardo e Jamie. Mais uma vez, jogando longe de Goiânia, Kleber falou do comprometimento que o elenco tem com o clube, mesmo vivendo dias de incertezas. Nós temos que ter o comprometimento que está havendo com o clube, né? Independente de qualquer circunstância. Jogar jogo, honrar a camisa, fazer o nosso melhor. Até porque nós estamos vestindo uma camisa de tradição. Vladimir Araújo terá um problema. Nenê Bonilha está suspenso pelo 3º cartão amarelo e Lucas Sotero, aquele que fez aquele golaço na última partida, deve ficar com a vaga. Enquanto o Santa Cruz pode encurtar para 1 ponto a distância do G4, o Vila pode conquistar sua 2ª vitória consecutiva. E hoje é o dia de pedir o impossível. É comemorado o dia de São Judas Tadeu. Neste momento, vale tudo. Nós temos que saber que as dificuldades elas são grandes, mas não tem nada impossível não. Se a gente ficar pensando em rebaixamento, em coisas tristes, vai acabar atrapalhando no dia a dia, nos jogos. Então, nós sabemos o que tem pela frente, são jogos e nós temos condições de dar o nosso melhor e espantar esse fantasma aí. O lance é acreditar e jogar bem de preferência. A Luciana trouxe aí, o Vila não tem o Nenê Bonilha, suspenso pelo 3º amarelo, vai mesmo de Lucas Sotero. O time já está definido, faltam 4 minutos mais ou menos para a bola começar a rolar. É na Arena Pernambuco, Kleber Alves, Arthur, Gustavo, Gabriel e Cristiano, Leonardo, Radamés, Léo Rodrigues, Lucas Sotero e Paulinho, apenas com o Jamie na frente. E o Santa Cruz vai de Thiago Cardoso, Bileu, Alemão, Renan Fonseca, Thiago Costa, Sandro Manuel, Danilo, Wesley, Natan, Keno e Léo Gamalho. O técnico é o Oliveira Canindé. Vila Nova e Santa Cruz. Se o Vila jogar o que jogou com o Sampaio, né, Jean? Sem dúvida. A chance de ganhar é boa. Facilita muito, até porque o time é muito próximo àquele que começou o jogo contra o Santa Cruz e foi muito bem. Inclusive a substituição que tem é a entrada do Lucas Sotero, que arrebentou, como diria um comentarista antigo aí, a tampa da binga. Mas o Nenê Bonilha jogou bem. É um bom jogador o Nenê Bonilha, né? Pena nesse campeonato que ficou muito tempo no departamento médico e não teve como mostrar toda a sua qualidade. Já fez golaços, é um jogador de um passe muito bom ali no meio de campo, cadencia o jogo, jogador inteligente. Vai fazer falta sem dúvida alguma para o Vila. Mas entra o Lucas, que entrou bem, está com moral, fez um belo gol contra a equipe do Sampaio Correia. E o negócio é acreditar.
Até nós falamos do discurso muito parecido dos jogadores, que foi muito, de repente, desenvolvido pelo Vladimir. E aí parece que a coisa deu certo, o discurso do Vladimir de motivação, de jogar pela família, de jogar pela profissão, por amor ao futebol. De repente que, mais uma vez, o Vladimir consiga motivar essa equipe e extrair o máximo que esses jogadores podem dar. E deve ser uma pressão danada, né? O Santa Cruz vencendo o Vila Nova hoje, tem boas chances de entrar no G4 na outra rodada, vem de uma boa vitória, recentemente ganhou do Vasco, lá na Arena Pernambuco, na última rodada bateu o Ceará em Fortaleza com um jogador a menos, é bucha pro Tigrão, hein, Doni? A situação do Vila hoje não é das melhores, não. Quer dizer, a situação do Vila até ela é boa se a gente comparar com o que o Vila vem apresentando no campeonato todo, né? A impressão que se tem, que o que ficou do Vila Nova dessa última partida da vitória sobre o Sampaio Corrêa é a melhor possível. Talvez seja um momento em que o Vila esteja mais, que se confie mais no Vila durante essa temporada toda, desde o começo dela. Não sei, o Vila sempre teve sob suspeita. E hoje ele tem um time que mostrou competência na última partida. O Nenê Bonilha vai fazer falta, inclusive porque é um jogador que compõe bem ali a marcação e sai jogando bem. O Lucas Sotero entrou, jogou pouco tempo, mas o Jean está certo, ele está em alta, porque ele fez um gol bonito, ele entrou dando certo, e talvez ali seja esse provável, talvez, segundo atacante chegando ali, pode ser uma opção até boa para o Vila Nova jogar fora. A pressão é grande. Eu estava ouvindo aí o pessoal de rádio, né, que vai transmitir o jogo mais cedo, quando estava dirigindo aqui para a PUC, e as informações é de que o horário não é muito bom, porque é muito longe de Recife. Recife é uma cidade muito grande, então o trânsito pode atrapalhar, aquela coisa toda para o cara chegar. Mas os repórteres estavam dizendo que no que abrir o portão lá da Arena Pernambuco já entrou um monte de gente. Então, na realidade, é compreensível o entusiasmo, porque o Santa Cruz é meio parecido com o Vila. Uma massa enorme que está aí sofrendo há muito tempo e vê a possibilidade, de repente, de voltar à Série A, né? Parecido nesse sentido, de ter muita torcida, né? Então, é uma parada torta. Agora, o Vila, talvez o que esteja dando certo no Vila, Pasquetto, Jean e telespectadores, é o fato de que parece que o Vila não tem mais nada a perder. Quando o cara não tem mais nada a perder, aí ele tira um peso dos ombros. Eu acho que o Vila jogou esse campeonato inteiro com um peso enorme nos ombros, que era essa história, temos que ganhar. Jogadores que chegam, esses jogadores tipo que chega de ônibus que eu digo assim, um monte junto, né? De caravana, de carrada, que não tem clube para ficar se preparando o tempo todo, então eles chegam fora de forma, aí chega assim, chegou hoje, tem que ganhar amanhã, e a gente sabe que futebol não é assim, nenhuma coisa que exige preparo físico, essa coisa é assim. Então talvez esse alívio que o Vila Nova esteja sentindo, desse peso que todo mundo, o discurso é de que não vai cair, mas é óbvio que dentro do próprio Vila Nova a torcida já tem noção de que isso é muito difícil de escapar, a diretoria e os próprios jogadores, eles não vão falar, mas eles, né? Então isso talvez deixe o Vila um pouco mais relaxado e pode até dar certo. O jogo está começando agora, 7h32, nós temos aqui os outros jogos de hoje e o complemento dessa 33ª rodada. O jogo do Vila contra o Santa Cruz hoje é válido pela 31ª rodada, mas hoje já temos jogos pela 33ª. São eles Oeste e Portuguesa, começando agora também, e mais à noite tem Joinville e Bragantino, Luverdense e Avaí. A sequência da rodada na sexta, com Atlético e Vila Nova, é o clássico aqui, 7h30 da noite, Paraná e Vasco, no sábado Ponte Preta e Sampaio Corrêa, Santa Cruz e América de Natal, Icasa e Náutico, ABC e América Mineiro. Além de Boa e Ceará. Pintando um gol no jogo do Vila, informaremos aqui, na hora, no ato. E você está de camisa vermelha homenageando o Vila, né? Pode ser, não tem problema não. Eu também tomei aqui, tá mais ou menos. O Edson Gaúcho, uma vez lá no Oba, chegou um repórter e falou, pô, mas você tá de... Ah não, tava em Caldas Novas, uma pré-temporada do Vila, ele tava lá de sunga verde, falou, pô, mas você tá de sunga verde. Falou, manda pintar o gramado do Oba de vermelho então, ué. Quem que falou bobagem é essa? Quem que... O Edson Gaúcho.
O Edson Gaúcho era o treinador, ele que estava de sunga verde. Último técnico não, campeão com o Vila Nova. Ah, Não, o Edson Gaúcho. O repórter que falou. O repórter falou, pô, você tá de sunga verde. Falou, manda pintar o gramado do Oba de vermelho. O repórter foi bem nessa, né? Foi deve mal ser deve ser aqueles repórter torcedor, né? Como é que é aqui? Vamos lá com as mensagens. Anote aí o nosso WhatsApp, é o 62-98599-1000. 62-8599-1000. Esse é o nosso WhatsApp. Um abraço para o Evandro Gomes. Aí é uma opinião que a gente tem que levar em consideração. Esse é. Ontem, antes do jogo do Goiás contra o São Paulo, ele trabalhou na transmissão na Bandeirantes 820, nos assistiu aqui, estava lá na emissora para comentar, falou, Pasquetto, gostei do bate-papo, gostei da resenha, da disposição, um estúdio assim, arejado, tranquilo, e outra coisa boa, um programa organizado. Evandro, a sua opinião conta muito pra gente, não só para mim aqui, mas para a PUC TV, você que trabalhou aqui e deixou as portas abertas. Olá, boa noite. Parabéns pelo programa. Meu nome é Flávio Mulser e sempre acompanho vocês. Gostaria de pedir uma reportagem sobre o Estádio Olímpico e se vocês sabem de algo a respeito sobre o término do mesmo. Pra cima deles, Dragão. Será que o Mulser é daquela família que já participou da vida do Atlético? Imagino que sim, né? Pode ser. Imagino que seja. O Estádio Olímpico está terminando, mas para esse ano não, né? Para esse ano não, acho que ficou para o ano que vem, né? Vai ficar para o ano que vem. Deve ser inaugurado no início do ano, né? Agora tem muita gente lá trabalhando. Não, as obras já estão acontecendo. praticamente concluídas, né? No estádio propriamente, eu moro lá perto, então eu passo na porta quase todo dia. Já estão fazendo a cobertura da arquibancada, né? As outras coisas também estão andando, já vi. Os vidros, por exemplo, do prédio mesmo do Centro de Excelência já estão colocados. Porque não é só o estádio, tem um Centro de Excelência. Não é só o estádio, não, ali, exatamente. Né? Tem ali... Para esporte de alto rendimento. Esportes olímpicos de alto rendimento. Ali. Na verdade, do que tinha antigamente, ficou só a piscina e o Rio Vermelho, né? E que acho até que estão sendo melhorados também. É uma obra ambiciosa e de fato, ela sendo concluída e funcionando, eu acho que vai ser um grande avanço para o esporte olímpico, o desporto olímpico goiano aqui, porque a gente em Goiás não tem tanto apoio. E tem muitos bons atletas aqui. Aqui tem muitos bons atletas que às vezes saem daqui para tentar alguma coisa ou desistem porque não tem condição de ir para frente. E talvez com esse centro olímpico realmente funcionando, porque lá você vai ter laboratório, você vai ter coisas para fazer exames, é uma coisa muito legal. Eu acho que fica pronto no final do ano o estádio em si. Tem uma conversa que pretendiam inaugurar com Goiás e Vila, mas não sei se isso aí é um fato. Eu, particularmente, inauguraria com Atlético e Goiânia. Calma, Doni. Não, já discutiu muito hoje ali na redação. Não, porque são os times que... O Estádio Olímpico, para começar, era o campo do Goiânia, aquele terreno, né? Então, e o Goiânia e o Atlético eram quem inaugurou aquilo ali. Depende, né? De repente, for para ser um jogo teste, eu acho que pode ser. Metade da capacidade pública, agora se for para encher... Gineton Liarte, um abraço para você. Mandando aqui também uma fotografia. Valeu, garoto. Você não tá enchendo nada aí também não, viu? O Vila errou novamente no planejamento deste ano. Abraço, Josieldo, Aparecida de Goiânia. Se fosse só esse ano, viu, Josieldo? Pela enésima vez. A gente dava um jeito. Já tem uns 15 anos que o povo lá tem errado e errado muito e não aprendem. Eu acho que eles não fizeram planejamento nenhum. O planejamento é não ter planejamento. Boa noite, Pasquetto. Vi na TV hoje à tarde que o Júnior Viçosa volta contra o Vila. Vocês confirmam essa informação? Daqui a pouquinho a matéria do Eric, falando justamente sobre o Viçosa. Segura aí, Pedro, do setor central. E as situações do Jonas e do Marcos Vinícius? O Eric também fala disso. Dá uma seguradinha. Ele já tem previsão de volta? Parabéns pelo programa, Pedro, setor central. Dá uma seguradinha, daqui a pouquinho, sim, tudo do Dragão, justamente sobre essas perguntas aqui do Pedro. Em loco. Em loco. Boa noite, meu nome é Jean Matsunaga e sou torcedor do Vila Nova. Na vitória ou na derrota, estamos com o Tigrão. Abraço para todos colorados da capital. Tá dado seu abraço, Jean. Agora 7h37, vamos dar uma olhada aqui no jogo do Vila. Vila Nova e Santa Cruz 0-0, Oeste Portuguesa 0-0. São os dois jogos das 7h30 hoje no Brasileiro Série B. No próximo bloco, a derrota do Goiás para o São Paulo ontem
3-0 no Morumbi. Voltamos com o PUC TV Esportes, cerca de 10 minutos na Arena Pernambuco, Santa Cruz e Vila Nova empatam por 0-0. O mesmo placar para a Oeste Portuguesa. Se hoje a Portuguesa perder, ela já estará rebaixada para a Série C do ano que vem. Que fase, hein? Ano passado era a Série A, confusão, Série B esse ano, Série C no ano que vem. Isso já está fadada de boas campanhas, já em Série A, final de campeonato com o Grêmio, de grandes jogadores. Vice-campeão brasileiro de Série A. De muitos craques revelados lá. Isso, grandes Zé jogadores. Roberto, Rodrigo Fabre, Enéas lá atrás. Enéas era o mais famoso. Leivinha, Denner, que foi o maior de todos. O povo, para quem nunca viu no YouTube as jogadas do Denner, esses dias eu estava aqui mostrando para a Luciana Vitorino. Falei, Luciana, você acha que esse Neymar dribla bem? Ela falou, eu acho. Você acha que o Messi arranca com a bola no pé assim bem? Ela falou, eu acho. Então vem aqui, vê esse moreninho aqui, o Denner. Maravilhoso, um dos maiores pecados da história do futebol mundial. Era um craque, mas era absolutamente louco. Convivi com uma pessoa lá em São José do Rio Preto, que teve uma proximidade com ele na época de Portuguesa, São Paulo, tal. Falou que era completamente sem juízo. Uma pena, né? Na Portuguesa, depois foi pro Vasco. Fizeram um documentário ele morreu sobre no Vasco. ele. Esse ano fez 20 anos da morte dele. Eu tava ele lá, ia pra Copa de Rio, 94. Né? E fizeram um documentário, o Leão falou, ó, não tinha jeito. Era a personalidade dele, o negócio dele era viver no fio da navalha. Morreu num acidente de carro lá na Lagoa, Foi. Rodrigo de Freitas. Não estava dirigindo, estava de companheiro, morreu enforcado pelo o acidente em si não foi muito grave, ele não. Estava deitado, foi um impacto, o cinto estava passando pelo pescoço dele. Ele estava com o cinto mal colocado e acabou enforcado. Deitado e o cinto passando pelo pescoço. Foi enforcado. Enforcado, uma pena, era craque. Coloca aí, Denner Portuguesa no YouTube. Aquele acidente do Edmundo, que lá foi muito Matou mais grave. Uma pessoa, né? Matou a moça, aleijou outra. O Edmundo quase morreu. O Edmundo quase morreu. Foi no mesmo local, mais ou menos. Né? Mas o do Edmundo foi muito mais violento. E o Edmundo respondeu em liberdade, pagou indenizações e mais indenizações. De uma certa maneira, eu acho até que aquele acidente mudou um pouquinho o comportamento do Edmundo. Melhorou para ele. Assim, acho que ele virou gente. O cara passa uma situação dessa, pode até não admitir, mas ele começa a repensar alguns conceitos. Encontrei com o Edmundo ano passado, retrasado, no aeroporto no Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Estávamos eu e Jaime Ramos. Um dos meus aeroportos favoritos. E eu, como torcedor do Palmeiras, encontrei o Edmundo, cheguei nele e falei, Edmundo, volta pro Palmeiras. Ele começou a rir. Tirei um retrato com ele. Meu ídolo, Edmundo. Eu gosto do aeroporto, do aeroporto do prédio. A pista não, porque é uma pista ridícula. Aquilo ali pra cair no mar, pouco Cai muito. Lembra muito de Los Angeles, né? Los Angeles você não vê a pista, parece que vai pousar em cima da água. Mas a diferença é que o de Los Angeles é grande, né? O Santos Dumont, na verdade, é um pedacinho de terra, como se fosse um istmo, assim, né? E a pista é um apêndice na terra ali que fizeram uma pista. É muito pequena. Tá doido, aquilo ali não existe, não. Falando em Edmundo, vamos ver gol bonito, então, porque ele era um craque. Os gols bonitos do fim de semana. Vamos lá, moçada? Com os gols bonitos. A opção número 1, o Alan Patrick, do Internacional. Eu achei que não seria esse o número 1. Não, mas aí pela comissão jogadora. A ordem não tem problema. Número 2, o Pablo, do Figueirense. 3, Juan, do Paysandu. Papão voltou para a Série B, hein? O gravado tá meio alto, hein? Lá no Juiz de Fora. Opção 4, ó o Primão aí de novo, hein? Bonito o gol do Primão, rapaz. O Primão tá bem na fita. E a opção 5, é o Edno de bicicleta. O gol de bicicleta para mim é insuperável. Já dei meu voto. Eu vou de Edno. Eu também vou de Edno, mas para mim faltou um gol. Qual? Que foi o do Lucas Sotero, que para mim é mais bonito que o gol do Figueirense.
Do Lucas Sotero a jogada foi bonita mesmo. Aí nesse caso você tem que botar o do Jamie também, porque o Jamie driblou dois caras, fez fila e tal. Eu acho que os gols estavam muito assim, muito chutes de fora da área. A gente sempre admirou aqui gols da Europa, por causa desse, os caras batem bem. O fato é que os gramados eram bons, os nossos gramados melhoraram. Se tem uma coisa que a Copa do Mundo ajudou, tá certo, tem uns gramados aí que não. Da Arena Manaus, lá do Amazonas, lá tá todo fofo e tal, do Maracanã também não tá essas coisas todas, mas os gramados brasileiros melhoraram bastante, então os caras estão melhorando um pouquinho o chute também. Se treinasse então, hein, Jean? Sim. Mas tá tudo muito assim, muito chute de fora da área. Eu vou ficar com o Edno por causa disso aí, porque é muito chute de fora da área. Gol de bicicleta para mim insuperável. Vamos lá então com o Goiás, que ontem perdeu para o São Paulo 3-0. Começou o jogo 2-0 já, meu amigo. Vem aí Humberto Castro com os melhores momentos. Para mais de 32 mil pagantes, o São Paulo começou com tudo. Davi comete falta em Denilson. Na cobrança, Edson Silva sobe mais do que Jackson e faz 1-0 para o tricolor. 3 minutos depois, Jackson falha de novo. Entrega a bola para Michel Bastos, que deixa Luiz Fabiano frente a frente com o Renan. O artilheiro não perdoa. São Paulo 2-0. O Goiás atordoado vê Ganso dar um belo passe para Michel Bastos, que chuta à esquerda da meta esmeraldina. Só aos 32 minutos, uma jogada de ataque verde. Lima cruza, Eric tenta, mas Antônio Carlos quase marca contra. Michel Bastos, o melhor da rodada, dá um passe de calcanhar para Denilson, que chuta em cima de Amaral. A bola amorteceu e chegou aos braços de Renan. O segundo tempo começa com pressão esmeraldina. No chute de Eric, a bola passou à direita do recordista Rogério Ceni. A melhor chance do Goiás no jogo. Bruno Mineiro, na velocidade, entra livre na área. Tira de Antônio Carlos, mas finaliza mal. Aos 13 minutos da segunda etapa, escanteio. Mais uma vez bem cobrado por Michel Bastos. Na cabeça de Allan Kardec. São Paulo 3-0. Nos minutos finais, o São Paulo só administrou a vitória, que o recolocou na vice-liderança. O Goiás segue em nono com 41 pontos. 2 gols no comecinho contra o São Paulo no Morumbi, você tá enrolado. E o Michel Bastos arrebentou com o jogo. Jogou bem, jogou bem. Jogou muito. Jogou muito bem. O resultado, nível, né? O resultado normal. A maneira como ele foi construído é que eu achei anormal, porque o Goiás tem sido osso duro de roer para todo mundo. Tanto é que é nono, mas e é o problema. Bate de frente, vai à luta. A maneira como foi que eu achei anormal. Mas é o problema do... O primeiro tempo do Goiás foi horroroso. Mas é o problema do gol logo no início, né, Pasqueta? Aí mudou totalmente o que o Goiás ia fazer, né? Aquele primeiro gol a 2 minutos já desarticula qualquer pretensão que você vai fazer. Quer dizer, você já tem que mudar a ideia, porque os jogadores entram em campo com um propósito ali, já alguma coisa traçada no vestiário. Então, se logo de cara você tem um contraponto desse, você tem que mudar. E o pior é que logo depois já teve mais um gol. Aí a coisa ficou ruim. Você vê que depois o Goiás equilibrou. No início do segundo tempo, por exemplo, a gente pede sempre o Ramon, mas o Ramon ontem não estava bem. Saiu no intervalo. Saiu no intervalo e o Goiás melhorou um pouquinho com a entrada do Thiago Real, que entrou no lugar dele, né? Bruno Mineiro. Bruno Mineiro, dessa vez o Drubsky acertou. O time melhorou. Faltava ali um pouco mais de ofensividade, né, de objetividade no ataque, mas o Goiás passou a tocar um pouco melhor a bola. E não é que o São Paulo tirou o pé, o São Paulo continuou tentando atacar, mas o Goiás estava um pouquinho... Aí tomou aquele gol. O São Paulo tem um negócio que é a jogada característica do Muricy, né, que é a tal da bola parada. O povo fala, não pode tomar gol de bola parada. Bola parada, assim, esses lances ensaiados. O Muricy treina isso o tempo todo e eles são muito, muito competentes nesse tipo de situação. E quando a defesa falha, né, aí complica mais ainda. Em relação a isso que o Dono falou, eu até compreendo, entendo, mas eu acho que no nível que está o futebol hoje, o treinador precisa preparar a sua equipe para tomar um gol a 30 segundos. Pessoal, nós corremos o risco de tomar um gol a 30 segundos e tomando o gol no começo, a nossa tem que ter um plano B. Tem que ter um plano B. Isso precisa ser pensado, isso precisa ser treinado. Você passa a semana inteira, o ano inteiro preparando a sua equipe
para as diversas nuances que o futebol pode proporcionar. Ah, mas não tem nenhum treinador, pelo menos não no Brasil, que faça isso. Eu tô com o Jean, por exemplo. Mas deveria. Subir uma marcação, dar uma pressionada, entendeu? É claro. Né? O treinador precisa, ainda mais alguém que se diz um professor, alguém que escreve um livro. Um cara teórico como o Drubsky, né? Precisa preparar. Então, e um cara como ele, que nós respeitamos, apesar de discordarmos de muita coisa, nós o respeitamos, claro. Não pode vir com o discurso de Filipão que teve um apagão. Não teve apagão na equipe do Goiás. Jean, você na coletiva ontem, se você faz essa pergunta, você é consagrado. Estou pensando aqui. Ô, professor, o senhor disse que teve um apagão, mas assim, como um escritor e um estudioso do futebol, o senhor nunca preparou uma equipe que o senhor treinou para sair já perdendo, como foi hoje? Ou sempre que acontecer isso, o seu time vai perder? Porque na verdade o time do Goiás essa era a pergunta, entrou muito mal, entrou excessivamente, para mim não foi apagão, excessivamente confiante que a sua marcação seria eficiente demais. Como tem sido na maioria das vezes. E aí teve os 2 gols, teve aquela do Michel Bastos que foi para fora, teve uma outra que não aparece aqui nos melhores momentos, que sai ele cara a cara, ele chuta cruzado e o Renan faz uma bela defesa. Então foram 15 minutos de uma pressão enorme. E aí, eu volto a falar de coisas que nós estamos falando e parece que não tem um couro maior, porque as vitórias omitem muitos erros. Felipe Macedo mostrou toda a sua deficiência ontem na lateral. O Amaral tem a ver com essa fragilidade? Né, bicho? Não penso que o Amaral tenha. Porque o Amaral jogou mal. As pessoas têm reclamado muito do Amaral desde que ele voltou de contusão. Ainda com essa história de já ter um pré-contrato com outro time. Mas você não está falando que não tem a ver com a falta de pegada? O Amaral jogou mal, mas as principais falhas foram no miolo da zaga. Ele voltou mal o Amaral. Acho que o Amaral tá doido para acabar isso logo e ir embora. Pois mas você não pode, porque tem uma fase do jogador ruim, que a fase do Amaral não é dessas coisas, você não pode jogar tudo nas costas dele. Eu também pensei isso lá ontem. Eu não queria nem falar para não ficar... É que aquela história, o time vai ganhando, a gente vai passando por cima de certos problemas. Mas o Goiás não tem lateral. Tanto é que até o Moisés, que o pessoal critica, tanto quando entrou, melhorou um pouquinho ali no setor. E nós sabemos que o Goiás não tem lateral tem 300 anos. Então, por culpa da diretoria e do Drubsky. Pois acontece que o Muricy resolveu explorar isso aí. Eu acho que houve uma falha, talvez. O negócio é o seguinte, vocês estão cobertos de razão. Claro. Os treinadores deveriam preparar os times para isso. Eles não preparam, não vão preparar e não tem esse tipo de discurso. O discurso é o contrário. No vestiário, o discurso, todos eles são motivacionistas. Então, eles não vão nunca falar para o cara, se a gente começar a perder, porque isso faz parte do discurso de motivação. O discurso de motivação só vai dar tudo certo. Então, o que acontece? Deveria ter, mas não tem. E acho que houve uma falha no ponto de vista estratégico, talvez, do Goiás não ter imaginado que o São Paulo viria para cima do Goiás logo de cara, e isso era uma previsão fácil de se fazer. Por quê? O São Paulo entrou em campo sabendo do que precisava, sabendo do resultado de todos os adversários. Para um Morumbi que não estava cheio, tinha um público bom, o São Paulo fez uma promoção de valor de ingresso, e isso aí... Até eu tenho 2 sobrinhos lá, filhos do meu irmão, o Odaí, que são torcedores do São Paulo. Os 2 estavam no estádio, para você ver que o pessoal foi. E eu estou falando os 2 porque eles não são muito de ir ao Morumbi, não. Eles torcem para o São Paulo, mas não vão muito. Então, o que acontece? Era de imaginar que ia ser um negócio. E o Muricy foi esperto que explorou esse lado do Goiás. Ele foi muito inteligente. Ele marcou o Eric, muitas vezes dobrando a marcação do Hudson, lateral direito, e mais um zagueiro. E quando precisa na pancada? Isso, dava uma apertadinha. Ele marcou de perto o Davi, embora seja volante, que não estava bem tecnicamente. E aí deixou o Amaral jogar. Aí deixou o Felipe Macedo jogar livre. E aí tinha alguns momentos que se torna uma situação muito ruim para o atleta profissional, como é o Felipe, que é promissor. O Thiago Mendes tinha a bola, estava marcado, o Felipe Macedo estava livre, sem marcação, e eles não passavam a bola para o Felipe.
É isso aí. É um perigo. 3-0 e o Goiás agora tem o Fluminense em casa sábado. É um perigo esse tipo de situação, porque é um bom zagueiro, que eles estão queimando um bom zagueiro. Daqui a pouco o torcedor fica com essa imagem dele de jogador falhando. E nem na zaga que é dele ele vai jogar. Não vai querer jogar. Esse é um fato. Outra coisa, o Davi ontem não jogou bem, mas o Drubs, depois que ele tirou, o meio-campo do Goiás piorou. Porque o Davi é o único que tem bom toque de bola no meio-campo do Goiás, que sabe sair uma bola mais à à frente. Ontem ele errou alguns passos. Agora, tudo bem, bicho, você não pode tirar o cara. E o Drubs, que eu não sei por que caga as águas, acho que ele não gosta do Davi. Aí tira o cara da bola parada, Wendel. Aí o Lima, que não acerta um passe de meio metro, vai bater escanteio e falta. Ó, sábado Fluminense aqui, a CBF confirmou hoje à tarde, Bahia e Corinthians aqui no Serra Dourada também, com portões abertos ou com venda de ingressos. Vamos para o intervalo? Antes de você ir, Sim, sobre esse negócio aí, o Goiás, já tá vendo como é que é o negócio? Vila e Atlético. Nós vamos ter um clássico que até agora ninguém sabe quanto é que vai custar o ingresso, na sexta-feira. O Goiás vai jogar no sábado, já divulgou, já definiu a venda antecipada, é 30 e 50 e começa a ser vendido quinta-feira o ingresso lá no Empório Esmeraldino. O Valdivino José de Oliveira, presidente do Atlético, está esperando o resultado do Vila aqui hoje, para ver se o povo do Tigrão vai no estádio. 0-0, tá o Vila ainda no primeiro tempo. Daqui a pouco, no próximo bloco, tem a chegada do Goiás hoje à tarde, classificação da Série A e as últimas do Dragão.